Toda a igreja. E agradecer-te. Por quê? Por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Por quê? Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. De novo. Só o refrão. Queremos o teu nome agradecer. E agradecer-te. E agradecer-te pelo quê? Por tua obra em nossas vidas. Você teu infinito amor. Por quê? Pois só tu és o Deus eterno. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, e o verso 16. Os procuram, deixa eu parabenizar a mocidade, os filhos de Asaf, por esse primeiro ano de festividade. Deus continue abençoando vocês, Deus continue fortalecendo vocês na caminhada cristã, na fé cristã. Que Deus abençoe a liderança. Está tudo lindo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Maravilhosas mensagens pelos louvores, pelo jogal. Que Deus continue ajudando. Quero também agradecer a presença de cada um dos órgãos que estiveram aqui, em especial também ao Agna. Fizemos parte ali por 8, 9 anos. Agradecendo também a presença de Júlia, do Dr. Paulo, que está ali escondidinho. A pessoa não vê ele, mas eu ouvi. Amém? Todos encontraram, digam amém. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Poder sentar glorificando ao Senhor Jesus. Já foi orado para a honra e glória do nome de Jesus. É interessante o livro de Gálatas, porque Paulo escreve o livro de Gálatas, e quando eu li esses dias o livro, eu comecei a ver uma coisa bem interessante. Mas antes disso, Paulo começa seu livro, a carta aos Gálatas, testificando de si mesmo, falando de todo o seu ministério, daquilo que ele tem passado, das viagens que ele tem tido, de tudo aquilo que ele tem feito e falado até aquele momento. Mas uma coisa que me chamou a atenção é porque Paulo, ele testifica de si mesmo e ele testifica do seu ministério. Em Gálatas capítulo 1, versículo 12 e o versículo 15, fala de algo muito interessante, e eu já quero trazer isso para a igreja. Porque em Gálatas 1,12 diz assim: porque não recebi, nem me aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E o versículo 15 diz assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou para a sua graça. Deixa eu começar contando uma história, o que o livro de Gálatas traz para nós. Às vezes a gente acha que estamos aqui chamados por um homem, às vezes por um convite de alguém, mas deixa eu te falar uma coisa: desde o ventre da sua mãe, o Deus que criou os céus e a terra, Ele olhou para a terra e olhou para aquele ventre e disse assim: esse eu escolho para a minha obra, esse eu escolho para o meu ministério. Você está aqui essa noite, não foi a carne nem o sangue que lhe chamou, mas sim aquele que criou todas as coisas. Paulo agora está testificando da sua mensagem, das suas palavras. Ele diz assim: olha, eu não recebi da carne nem do sangue, mas aquele que me chamou, aquele que morreu na cruz e veio ao terceiro dia a ressuscitar, para que hoje eu tivesse a oportunidade de estar aqui. Mas quando eu li todo o livro de Gálatas, eu entendi que o livro de Gálatas ele só tem um cerne.
A mensagem que fala aos Gálatas é só uma. Paulo só tem uma mensagem no livro de Gálatas, que é liberdade. Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 6 de Gálatas, você vai entender que Paulo, ele só tem uma mensagem para os Gálatas, é liberdade. Porque Paulo, no capítulo 5 e o verso 13, ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E quando você lê todo o livro, você vai entender porque ele está falando de duas escravidões no livro de Gálatas. Eu vou ser bem rápido no que eu vou falar, mas eu peço que os irmãos prestem bastante atenção, porque quando Paulo chama a liberdade, a necessidade de Paulo escrever aos Gálatas, falando que eles foram chamados para ser livres, ele foi chamado para ser liberto, é porque existia duas escravidões ali em Gálatas. Irmão, que escravidão é essa? Será que os Gálatas eram escravos e tinham seus senhores que lhe davam chicotadas lá como foi no Êxodo, lá como foi em Gênesis, lá como foi no Egito? Não é nada disso. A escravidão que estava se estabelecendo em Gálatas e a outra que já existia em Gálatas era pior do que chicotadas nas costas, era pior do que ter que fazer tijolos, era pior do que ser escravo do Egito. E que escravidão é essa? A primeira escravidão era a escravidão da religiosidade que estava se estabelecendo. Quando Paulo começa a falar em Gálatas, ele começa a falar sobre uns irmãos que estavam se envolvendo com os Gálatas. Mas ele declara, quando diz assim, uns que entravam parecendo como que fosse nosso, mas na verdade não era nosso. Eles estavam ali para vigiar ou espiar ou olhar, ver o que era a salvação do Evangelho, a liberdade do Evangelho, e eles estavam começando a diluviar essa verdade e estabelecer outra coisa, que era a escravidão religiosa. Ele dizia assim: olha, vocês são gentios, vocês se acham livres, mas vocês estão errados. Vocês não podem ficar nessa condição. Vocês têm que se circuncidar. Vocês têm que vir para a religiosidade. Você tem que seguir dias. Você tem que seguir rituais. E Paulo, quando começa a ver isso, ele começa a olhar e ver que Barnabé estava entrando nessa história, que Pedro também estava acelerando essa história. Aí Paulo se levanta e começa a repreender um por um em todos os Gálatas. Ele dizendo assim: olha, vocês não foram chamados para a escravidão da lei. Vocês foram chamados para a liberdade do Evangelho de Jesus. Ou seja, vocês não têm necessidade de levar um jugo pesado, porque o próprio Cristo disse a mim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O jugo de Jesus é suave e leve. Mas muito que aqueles homens estavam falando se aplica a nós esses dias. Porque quantos não já ouviu falar que diz assim: ah, irmão, ser crente é bom, mas tem que pagar preço. Ah, irmão, seguir a Jesus é bom, mas há um preço a se seguir. E na verdade Jesus nunca disse isso, porque lá na cruz do Calvário, quando ele olha para o céu, ele diz: olha, está consumado. Ou seja, o preço que você devia já está pago. Que preço é esse? Tem irmãos inconformados, tem pessoas que não admitem servir a Jesus sem que ande, pague uma penitência. Deixa eu te falar uma verdade: o Evangelho de Jesus não existe penitência, porque você pode errar a vida toda, mas se você se arrepender do seu coração, o perdão de Deus chega na sua vida, e o sangue de Jesus lhe lava de todo pecado. Aí, mãe, depois é viver uma vida de liberdade em Cristo. Irmão, mas aqui se faz, aqui se paga. Talvez o mundo ache isso, mas aqui se faz, se arrepende e já está pago. Mas tem muitas igrejas por aí, glória a Deus, que Pão da Vida não é assim, que coloca jugos na sua cabeça, coloca pesos nas suas costas. Você não pode isso, você não pode aquilo.
Se você olhar para muitas igrejas e perguntar, irmão, o que é um bom crente? É o crente que não faz isso, não faz aquilo, não faz e não faz e não faz e não faz. E quando Jesus ele abre a boca para falar, ele nunca disse, não faça isso. Se você olhar o Sermão do Monte, é bem-aventurado aqueles que são pacificadores. Bem-aventurados são aqueles que amam o seu próximo. São aqueles que têm fome e sede de justiça. Ou seja, são aqueles que têm vontade de fazer para Ele. Quando esses irmãos começaram a dizer assim, não, eu não aceito esse evangelho que não precisa circuncidar, eu não aceito esse evangelho que tem que cumprir leis, que tem que cumprir estatutos, que tem que cumprir rituais e agendas. Paulo se levanta e ele começa a falar no versículo 2, capítulo 14, diz assim, mas quando ouvir que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu sendo judeu vives como gentio e não como eu e não como judeus, por que obriga os gentios a viver como judeus? Jesus, quando estava na terra, ele criticou muitos escribas e fariseus que diziam assim, olha, vocês colocam um peso na costa de alguém, mas com um dedo você não quer arrastar. Mas com Pedro estava a mesma coisa. Sabe o que estava acontecendo com Pedro? Pedro estava vivendo com gentios, ele sentava com gentios, ele comia com gentios, mas quando esses judeus chegaram, ele começou a se afastar daqueles gentios. Ele começou a dizer assim, não, porque a minha igreja é a certa, então eu não me misturo com outras igrejas. Não, eu não atendo convites porque só a minha igreja é a dona da verdade. Ou será que você nunca ouviu alguma igreja dizendo isso? Mas sabe qual é o evangelho de Jesus? É aquele que come com pecadores e publicanos, é aquele que se mistura com o mundo. Porque deixa eu te falar a verdade, se você não consegue chegar no mundo porque você se corrompe, você precisa nascer de novo. Porque a verdade é uma só, quando você chega no mundo, não é o mundo que lhe corrompe, é você que consegue transformar o mundo. A Bíblia diz assim, olha, mas não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente em Cristo Jesus. E muitos irmãos que estão sendo hipócritas, estão querendo fazer por obrigação. E foi falado aqui algumas vezes nessa noite, você não está aqui por um chamado, você não está aqui por uma obrigação, você não está aqui para cumprir um compromisso, você está aqui porque um dia seu coração ferveu por amor de Jesus. Porque deixa eu te falar a verdade, se você estiver aqui por obrigação, se você estiver aqui porque você diz assim, eu só venho porque eu tinha que tocar, eu só venho porque eu tenho que cantar, eu só venho porque eu tinha que pregar, estamos perdendo tempo. Quando estavam imputando para Paulo que ele tinha que cumprir religiosidade, então eu imagino Paulo dizendo assim, olha, eu acho que vocês esqueceram de um detalhe. Porque Isaías 53 diz, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque Paulo olha para ele assim, eu já estou crucificado. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para terminar essa parte, ele fala uma semelhança com... Ele faz uma exegese da palavra usando Agar e Sara. Ele começa a falar no capítulo 4 sobre a filha da escrava e a filha da livre. A filha da escrava é a filha de Agar, o filho de Agar, que é Ismael. E o filho da livre é o filho de Sara, que era Isaac. Talvez se eu perguntasse aos irmãos agora, que ainda não leu esse capítulo, e perguntasse assim para você, quem é o filho da escrava e quem é o filho da livre? Entre Israel e os gentios. Talvez em alto e bom som você dissesse assim, não, Sara, Isaac é Israel, porque é os filhos da promessa. E Agar são os gentios, que são os filhos da escrava. Depois a gente contar uma verdade que a Bíblia nos fala. Quando Paulo faz essa exegese, quando Paulo usa esse argumento, ele diz assim, olha, sabe quem é o filho da escrava? É o Israel
espirituais vai levá-lo para o céu. Mas sabe quem é o filho da livre? É a igreja do Senhor, que aceitou um dia Jesus Cristo e está livre com Ele. Mas quando chegamos no capítulo 5, mantenha suas Bíblias abertas, irmãos. Eu queria muito que os irmãos estivessem em Gálatas capítulo 5 comigo. Eu queria fazer uma leitura com os irmãos. Vou ser bem rápido. Porque em Gálatas 5 primeiro diz assim: estás, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto contra todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justifica pela lei, e da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera em amor. Correis bem quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquietar, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilada. Eu queria que fosse cortado aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fosse chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros em amor. A segunda escravidão, Paulo começa a rebater os religiosos, mas existia outra escravidão pior do que a religiosidade, que era o pecado. O pecado é uma prisão de portas abertas. O pecado é uma prisão sem parede. Sabe por quê? Porque quando você entra no pecado e você se acostuma com o pecado, você continua nele achando que está tudo certo. Você continua fincado no pecado. Ora, meu emprego está garantido. Ora, eu estou acordando todos os dias. Ora, eu estou vivendo bem. Ora, eu estou tendo felicidade. Então está tudo certo. Mas há um risco de viver uma vida de pecado. Há um risco de permanecer no pecado. Há um risco de estar longe de Cristo. Porque sabe por quê? Porque há um dia, chegará um dia que Ele voltará, e aquele que estiver longe dele continuará longe dele. E deixa eu te falar uma verdade. Sabe o que é pior ainda? Não é nem estar no mundo pecando, é estar dentro da igreja fazendo isso. Sabe por quê? Porque quando tem pessoas que estão dentro da igreja e continuam uma vida de pecado, e está no seu ministério, e seu ministério está dando certo, acha que Deus está concordando com ele. Ai, irmão, eu estou cantando e meu louvor impacta corações, então o meu pecado não anula o meu ministério. Ai, irmão, eu continuo pregando, mas os erros eu continuo fazendo. Então eu estou pregando, Deus está me usando, então está dando tudo certo. Mas estamos esquecendo de um detalhe. Haverá um dia que Jesus separará uns para a direita e uns para a esquerda. E deixa eu te contar uma verdade: vai ter muitos da esquerda que vai dizer: mas Senhor, eu preguei, eu salvei, eu abri igreja, eu cantei louvores ao teu nome, eu evangelizei. E a resposta de Jesus sabe qual é? Eu nem lhe conheço. Você imaginou hoje você chegar e fazer uma oração para Jesus e dizer: Senhor, e falar suas coisas lá, e Jesus responder para você e dizer assim: eu nem sei quem você é, eu não lhe conheço. Não sei se os irmãos já analisaram
analisaram e já pararam para pensar aquela parábola do Lázaro e do homem rico? Já perceberam que o nome de Lázaro Jesus sabia? Mas qual é o nome do rico? Ninguém sabe. Isso é uma nuvem, isso é um espelho daquilo que vai acontecer nos últimos tempos. Quando Lázaro estiver, a igreja estiver salva, ele vai saber o nome um por um. Mas aquele que estiver perdido vai clamar, vai chorar, vai lamentar, vai espernear, e ele vai dizer: eu nem lhe conheço. Então, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa: se eu canto bem, meu pecado não atrapalha isso. Se eu prego bem, meu pecado não atrapalha isso. Se eu sou dirigido de algo, então faço parte de um algo e está indo tudo bem, qual é o limiar de saber se eu estou indo bem ou não? O fruto que a árvore dá, ela se conhece. Toda árvore é conhecida pelo fruto que ela dá. João Batista está falando em Mateus capítulo 3, versículo 8 e 9, ele diz assim: produzam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o fruto não quer dizer a obra que você vai fazer, porque imagine uma grande árvore. Uma grande árvore, ela proporciona uma sombra no dia de sol, sim ou não? Sim. Uma grande árvore, ela serve de ninho para passarinho, sim ou não? Sim. Mas isso não é o fruto que ela dá. Nenhuma árvore é conhecida pelo seu tamanho, nenhuma árvore é conhecida pela sombra que ela proporciona, mas a árvore é conhecida pelo fruto que ela dá. Sabe por quê? Porque a sombra é externo, o ninho, o abrigo para os passarinhos é externo, mas o fruto é brotado de dentro da árvore para fora. Então as suas obras não diz quem você é, o seu ministério, o seu talento, o seu dom não diz quem você é, mas o fruto que é gerado de dentro para fora revela o Cristo que habita em você. Se sua boca não transmite Jesus, você não tem Ele no seu coração. Se suas mãos não transmitem Jesus, Jesus não está dentro de você. Se seus olhos não transmitem Jesus, Ele não está com você. Sabe qual foi o maior erro de Sansão? Foi não perceber que o Espírito Santo não estava mais sobre ele. Eu sou Sansão, eu estou fazendo, está dando certo, eu derrubo, eu erro, eu faço o que eu quiser, porque eu sou o juiz. Eu estou fazendo e está dando tudo certo, mas aí o coração, o Espírito Santo já estava longe dele. Porque quando gritam, lá vem os filisteus, resposta de Sansão: como sempre eu me levantarei, como sempre eu me erguerei, como sempre eu lutarei, como sempre eu vencerei, porque eu sou Sansão. Aí o texto seguinte diz assim: e ele não sabia que o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. Sabe qual foi a consequência? Ele foi derrotado. Arrancaram os olhos dele, rasparam a cabeça dele. Sabe o que foi que simbolizava raspar a cabeça? A aliança que ele tinha com Deus foi tirada. Os olhos, que a candeia do corpo foi arrancada da sua vida. Aquilo que fazia Sansão ser Sansão e conhecido, acabou. Porque Deus às vezes nos dá muita chance. Ele vai nos dando chance, Ele nos dá chance, Ele nos dá chance, Ele nos dá oportunidade. Mas chega um momento que Ele deixa você perder. Israel estava lá na guerra, e toda a guerra Israel fazia tudo de errado. E a Bíblia no livro de Juízes diz assim: e o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e vinha o inimigo e prevalecia sobre Israel. A Israel se arrependia, clamava ao Senhor, o Senhor descia e dava vitória a Israel, e a paz se estabelecia. Se você olhar o livro de Juízes, a nação era uma nação, a mesma coisa, a mesma história se repetia de forma diferente.
Mas chegou um momento que o povo começou a fazer tudo que era errado aos olhos do Senhor. E os inimigos vieram contra eles. E eles estavam na batalha travada e disseram assim: aonde está a arca do Senhor? Traz a arca. Aí lá vem os sacerdotes com a arca. Roquinho de Deus, está vendo trazendo a arca. Aí todo mundo jubila que o chão estremece lá na tenda dos filisteus, ou dos midianitas. E quando ouvem aquele barulho, ouvem a terra estremecendo, os inimigos disseram: o que está acontecendo? Ah, a arca do Senhor chegou. Começaram a lamentar: perdemos, porque ninguém ganha de Deus. Perdemos, porque a arca chegou. Mas houve um que se levantou e disse assim: não, já estamos perdidos mesmo, vamos para cima. Vai que a gente consiga. Mas deixa eu te contar uma verdade. Chegou a arca, mas o dono da arca não estava lá. Chegou a representação de Deus, os sacerdotes imolando animais, jubilando, cantando, mas aquele que estava lá em cima disse assim: nessa noite lutem sozinho. 20.000 homens abatidos, 20 anos de amargura, sofrimento, escravidão. A arca foi tomada. Ah, irmão, então Deus perdeu a força? Não, porque aonde colocava a arca na tenda, botaram no altar de Dagon. Vamos botar aqui Demoleto. No outro dia estava Dagon com a terra no chão. Ah, Dagon, acho que deu um vento, derrubou Dagon. Levanta ele de novo. No outro dia estava Dagon jogado no chão, sem cabeça, sem mão. Tira, leva para a cidade. Aonde a arca passava, enfermidade, cólera, osso, tudo. Bota no deserto e deixa lá. Deus estava ali, mas não estava com eles. Quantas vezes estamos vivendo uma vida de aparência? Estamos cantando, estamos fazendo, mas o pecado está entrelado e atrelado nas nossas vidas. Então precisamos entender que, assim como Gálatas, ele fala, o risco de estar em pecado, o risco de estar, irmão, é uma festividade. Pois é, na festividade Deus quer te chamando ao arrependimento de novo, porque o cerne era a liberdade. Mas ele fala uma coisa bem interessante, ele diz: não use a sua liberdade para fazer o que é errado. Não use a sua liberdade para dar lugar à consciência da carne. Não use sua liberdade. Ah, irmão, a graça me basta. Pois é, mas a graça não é uma porta aberta para o pecado. A graça é o teu olho que fecha a porta do pecado. Deus está cansado de ouvir louvores que só saem da boca para fora. Deus está cansado de pessoas que só abrem a Bíblia porque vai pregar e tem que ministrar uma palavra. Então não é para Deus, não é para edificação, é só para transmitir uma mensagem. Deus está cansado de ver pessoas que contam o hino, escolhem o hino, mas não é para agradar o Altíssimo, não é para exaltar o nome dEle, não é para glorificar o nome dEle. É só porque, eu vou cantar porque os irmãos vão gostar. Eu vou cantar porque vai ter irmãos impactados, mas na verdade o louvor é de honra e glória para Ele. Quando você abrir sua boca, quando você bater palmas, quando você levantar suas mãos, é para Ele. A igreja hoje está engessada no conceito que só devemos fazer, mas eu tenho uma palavra que eu li esses dias há um tempo atrás e não consigo tirar mais da minha mente. Sabe qual é? Ame a Jesus e faça o que você quiser. Como é, irmão? Pois é. Ame a Jesus e faça o que você quiser. Irmão, eu posso fazer o... Ame Ele. Quando você ama alguém, você desagrada esse alguém. Quando você ama alguém, você tem vontade de fazer lá, sofrer, chorar, ou ficar triste com você. Quando você ama alguém, tudo que você faz é para agradar. Se você realmente amasse ou ama Jesus,
Deixa eu te dar um conselho só. Faça tudo para a honra e glória do nome de Deus. Porque tudo que Ele fez por você, por nós, foi por amor. Tudo que Ele fez, Ele desceu por nós. Ele desceu por amor. Ele foi morto por amor. Ele ressuscitou por amor. E Ele vem nos buscar por amor. Eu vou encerrar, mas antes eu quero cantar um hino para a mocidade. O seguinte, Asaf. A banda está aí? Eu quero cantar um hino para a mocidade. Eu queria que você se colocasse. Isso. Eu queria que você se colocasse. Todos aqui. Louvado seja Deus. Agora eu vou precisar do outro. Eu queria que nessa noite você colocasse no seu coração, fechasse seus olhos, fizesse o que você quiser. Irmão, deixa eu te contar uma verdade. A gente tem que precisa aprender a adorar em espírito e verdade. Quando Jesus fala para a mulher, diz assim, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, isso quer dizer que tudo que você tem, você deve adorar a Deus. Sua boca deve adorar a Deus, suas mãos devem adorar a Deus, sua cabeça deve adorar a Deus, suas pernas. As árvores, quando balançam de um lado e para o outro, elas estão louvando e salmodiando, louvando ao Criador. Quando os pássaros cantam, eles louvam a Deus. Quando os cachorros, ele quis ser louvor a Deus. A criação louva a Deus, a criação exalta a Deus, as ondas do mar